Fábio Venturini, jornalista formado pela Universidade de São Judas e doutor em História pela PUC. Muito obrigado por nos receber, professor. Vamos falar então sobre os protestos de junho de 2013. Então, sem mais delongas, fala um pouco para a gente quais foram os fatores sociais, políticos e econômicos que causaram os protestos, motivaram os protestos. O junho de 2013 é um negócio que pouca gente entendeu. Então, é muito difícil compreender o que aconteceu. Mas o que estava claro naquela época é que você vem num processo de uma relativa prosperidade econômica no Brasil e que tem uma distribuição bastante moderada, comedida. Né? Então, que pese nos governos Lula, nos dois mandatos do Lula, o primeiro mandato da Dilma, tenha tido uma distribuição de renda via previdência social e programas sociais, essa distribuição ela foi muito comedida. E a pressão sobre o salário das pessoas vindo pelo empresariado veio no sentido de pressionar o aumento de preços de transporte, acabar com os subsídios indiretos, né? E privatização do aparelho público, né? Então, saúde com organização social, tem que pressionar para encolher o SUS. Então você tem por um lado um movimento de concessão de direitos e por um outro lado um movimento neoliberal para você privatizar esses direitos. Chegou num momento em que a vida na cidade, né, a população brasileira vive 85% da população nas cidades, então a concentração urbana é muito grande. A única concentração urbana maior é do Japão, que é uma ilha, né, um conjunto de ilhas desse tamanho. Na medida que a vida nas cidades estava bastante tensa, né, praticamente insuportável em algumas situações, aquele movimento ele acabou servindo como uma fagulha em uma pressão social que veio se acumulando desde o processo da redemocratização, né, e estourou por conta do preço da passagem de ônibus, que é uma coisa óbvia, né? O transporte em São Paulo sempre foi ruim, né, privatizado e ruim, e quando se aumenta o preço da passagem no transporte ruim, vem um movimento que depois da repressão da polícia ganha a simpatia popular e a população sai para a rua, adere a esse movimento. É um acúmulo que vem no sentido de direitos mal realizados. Os protestos a princípio sofreram uma grande repressão da polícia e a mídia também veiculava, noticiava os protestos com um tom pejorativo, um tom de vagabundos que estão atrapalhando quem quer trabalhar, que só querem fazer quebra-quebra, coisa do tipo. Qual a motivação disso? A mídia sempre tratou o protesto no Brasil como questão de vagabundo, de comunista, de conturbação da ordem, como um caso de polícia. Se você pegar jornais do século XIX, jornais tanto liberais quanto monarquistas, o movimento abolicionista era colocado como uma coisa de vandalismo, de comunistas. Então, a resistência popular ela é criminalizada. Então, a justiça vem por um lado tratando como crime, aquela ideia famosa da Primeira República de que a questão social é um caso de polícia. E a mídia, como a mídia orgânica das classes proprietárias representadas no governo, ela historicamente faz esse trabalho de tratar a manifestação popular como uma questão a ser criminalizada, seja pelo aspecto do vandalismo, do terrorismo, do comunismo, qualquer ismo que você imaginar é algo a ser criminalizado. Ele começou a não funcionar mais, e aí é muito simbólico, aparece o Arnaldo Jabor, que do nada, né, vira e fala, em vez de protestar por isso, por que não protesta contra a PEC 37? E aí a mídia começa a chamar. Porque os donos das empresas de mídia, né, principalmente os Marinho, perceberam que ali tinha uma massa na rua, só que essa massa não tinha uma liderança. O movimento Passe Livre, embora ele tenha começado tudo aquilo, ele não era liderança. Então, quando tinha uma massa acéfala, sem liderança, eles mudaram o discurso radicalmente e, em vez de um movimento criminoso e vândalo, virou um movimento cívico pela moralização do Brasil contra a corrupção e contra o governo federal. Passagem de ônibus regulada municipalmente, o trem e o metrô regulado pelo governo do estado. Aquilo, em questão de dias, foi transformado num movimento contra o Congresso Nacional e o governo federal. Então você tem um processo de mudança de discurso, porque que começa no automático, que é vandalismo, é crime, e passa para, na medida que tem uma massa
sem liderança na rua, a mídia vai e toma a liderança. A mídia ela viu aquilo como uma oportunidade e aproveitou. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que a mídia ela tem uma organicidade na sociedade. Eu atribuo a organicidade de classe. Então, as maiores famílias, as famílias proprietárias dos maiores grupos de comunicação, elas são ou oligarcas ou burguesas. E os seus grupos de comunicação, eles atendem a interesses orgânicos de classe. Tá? E num programa político que nunca se encerra. Quando o movimento Passe Livre se perdeu durante as manifestações? O movimento Passe Livre, ele é um movimento pequeno, que existe pelo menos desde 2004 a 2005. Surgiu no Fórum Social Mundial com uma pauta muito específica. Né? É uma característica de movimentos de esquerda, principalmente de juventude, bastante fragmentada. Então você pega ter um movimento social que é feminista, um que é de gênero, de identidade, um que é LGBT. O movimento Passe Livre era um voltado à gratuidade do transporte público, com uma pauta única, pequena, pontual. E eles passaram 10 anos apoiando a polícia, apoiando violentamente a polícia. Em junho de 2013, uma massa foi atrás deles na rua. Em janeiro de 2014, a polícia estava descendo o porrete neles. Então, aquele foi o único momento que eles ganharam algum tipo de protagonismo. O movimento Passe Livre, ele não tinha estrutura, não tinha abrangência, não tinha caixa, não tinha lideranças suficientes para pegar aquela massa e levar à frente para algum outro projeto. Porque eles próprios não tinham nada a exigir, a não ser revogação do aumento da passagem, de 20 centavos. Quando a massa estava na rua, a única coisa que eles conseguiam definir, e mesmo assim brigando, porque o movimento Passe Livre era formado por vários grupos, né, ligados ao PSOL, ao PSTU, à juventude do PT, né, assim, setores de esquerda que eram críticos aos governos Lula, ao Dilma e aqui em São Paulo o governo da Haddad, tanto que eles fizeram, é um movimento antipetista de esquerda, né, era antipetista de esquerda, porque eles atacavam o Haddad, mas não atacavam o Alckmin, embora era a questão de baixar o preço do ônibus no metrô. Então, nesse antipetismo de esquerda, eles só tinham o que eles não queriam, não tinham o que queriam. O que eles não queriam? O aumento da passagem. O Haddad chamou para dialogar e falou: o que vocês querem? Eles querem a gente que baixe a passagem. O Haddad falou: vamos negociar. Eles não tinham termos de negociação. Sequer não tinham termos de negociação. Era baixo. O MPL ele se perdeu por não ter o que oferecer. E aquela massa ficou ali cantando hino nacional, gritando fora a PEC 37. Eu lembro que naquele dia eu perguntei para várias pessoas: você sabe o que é a PEC 37? Ninguém tinha a menor ideia do que era a PEC 37. A menor ideia. Então você vê que a mídia se apoderou de um movimento. O MPL, na melhor das intenções, ele conseguiu fazer uma fagulha, colocar a massa na rua, e depois quem tomou conta daquela massa foi a Globo. A questão dessa falta de articulação é porque o MPL é conhecido como um movimento um pouco do lado anarquista. Sim, se influenciou em algo. Onde é uma aglomeração, o Black Bloc vai e utiliza a sua tática de agressão a símbolos do capital para uma questão de autodivulgação. Então os Black Blocs foram se integrar. Mas fora os Black Blocs, há anarquistas dentro do movimento Passe Livre. Havia anarquistas. E o movimento Passe Livre não era um movimento anarquista, era um movimento dentro de uma ideia de construir uma nova política horizontalista, em que você não tem uma liderança, você não personaliza a liderança. Então, não que ele seja anarquista, ele tem uma forma de organização que tenta mitigar qualquer tipo de construção personalista. O que não significa que não exista, porque lá dentro tem as pessoas que têm mais influência ou não, né? E aí dá a ideia de ser um movimento anarquista, mas lá dentro havia gente que nem sabia, defende alguma coisa do anarquismo, alguma coisa do marxismo, alguma coisa mais identitária, sem uma vinculação, tem gente que não é nada, e estava ali, é uma amalgamação. O governo dos Estados Unidos ele teve uma interferência na queda da Dilma,
E no início da Operação Lava Jato, então, já que a gente está entrando assim. Olha, é difícil falar que tem, né? Porque se a gente pegar, por exemplo, a influência do governo americano no golpe de 64, ela só foi desvelada a partir dos anos 80. Então é questão de documentação. Mas se você pegar, tudo indica que tem, né? Se tivesse que apostar meu dinheirinho, apostaria meu salário, sim, tem, mas ele não tem documentação, né? Pelo menos disponível agora. Então a Lava Jato foi montada pela CIA, alguma coisa assim, há muitos indícios de que sim, né? Mas a gente não pode afirmar peremptoriamente. Mas é muita coincidência, entendeu? É muita coincidência que as coisas ocorram da forma como elas ocorreram. Quando você tem algum tipo de mudança de governo e de distúrbio na América Latina, invariavelmente vai ter a presença americana. Invariavelmente. Então, no Brasil não seria diferente. Agora, como foi, quais foram os meandros, né, quais foram os detalhes, a gente não tem condições de falar hoje em dia. A gente só tem condições de dizer, a Liliana Ayaldi estava no Brasil, né, ela tinha saído do Paraguai e vindo para o Brasil. O juiz da Lava Jato, nos sorteios, sorteios mal explicados, que dependendo do processo cai no juiz certinho, né? O juiz da Lava Jato é um juiz treinado pelo FBI, que vinha já fazendo uma produção teórica, no sentido de você poder condenar pessoas sem provas, né? O Sérgio Moro escreve, né, sobre se você sabe que um político é corrupto, mas você não tem provas, você substitui a prova pela opinião pública. E a partir do momento que esse juiz, que tinha trabalhos acadêmicos e teóricos sobre como condenar sem provas usando a opinião pública, cai na operação que vai investigar a Petrobras, que vinha sendo espionada pelo governo americano, e uma operação que começou que a Polícia Federal desconfiou de um movimento estranho num posto de gasolina. E no movimento estranho num posto de gasolina descobriram um mega esquema de corrupção internacional. São coincidências demais, com muitas pontas soltas. A gente não tem como amarrar essas pontas hoje, mas certamente. Até que momento essas empresas americanas vão tolerar uma empresa brasileira aqui pegando algo que elas querem? Por exemplo, o Jorge Paulo Lema, que é dono de empresas que competem internacionalmente com empresas americanas. Até que ponto ele é tolerado, ou eles podem tentar se apoderar das empresas do Lema como tentaram se apropriar da JBS? Até que ponto eles vão tolerar a Globo? E aí que chama a atenção, quando surgiu os Panama Papers, Mossack Fonseca, nenhuma empresa americana está envolvida em corrupção. São só empresas de países que os Estados Unidos têm interesse em fazer a dilapidação. Brasil, México, África do Sul, Coreia do Sul. Na Coreia do Sul teve um golpe igualzinho no ano passado, com a deposição via parlamento. Então você tem esse movimento internacional. Então, assim, as pessoas que apoiaram o golpe hoje estão sendo prejudicadas pelo que elas apoiaram, ainda estão no momento que elas doam um rim, mas não dão o braço a torcer, mas no momento que elas começarem a dar o braço a torcer, esse interregno de recolonização, ele vai tomar alguma outra direção, não vai ficar esse processo eternamente. Então, basicamente, os desfechos dos protestos de junho de 2013 foram, além da manutenção da tarifa pelo Brasil, que muitos tinha aumentado, voltou ao que era, e o MPL chegando ao seu limite, e os grandes grupos de mídia tradicional tomando conta desse protesto, como você disse, levando para o governo federal, todo esse golpe que começou a ser armado já nessa época. Alguns desfechos foram positivos, tá? A gente tem que considerar alguns desfechos positivos. O primeiro deles, a questão do transporte virou pauta nacional. O próprio prefeito, na época, o Fernando Haddad, ele reestruturou a política de transporte de mobilidade urbana dele. Modificou, vem com as ciclovias, com bilhete único especial para estudantes, com gratuidade para a juventude, e a juventude voltou a fazer política. As pessoas voltaram a falar de política. Esse efeito foi muito positivo da lei de junho de 2013. Né? O João Pedro Stede, da Coordenação Nacional do MST, ele falava constantemente que não se fazia política havia 20 anos, né? Desde as eleições de 89, 94, desde então só fazia período eleitoral. O debate político ele estava parado.
Time grande não cai, mas se o Santos continuar assim, cai.